Então, a palestra de agora, denominada Novos Modelos de Moradias, Quebra de Paradigmas, e a gente vai usar o caso da Tec Verde e a construção lá em São Sebastião para falar sobre essa importante questão. Eu, em nome da CEBIC, vou ser o moderador dessa vez. Eu convido o Felipe Basso, que é o diretor de operações da Tec Verde. Uma salva de palmas. A Luciana Oliveira, que é pesquisadora e gerente técnica do Laboratório de Tecnologia e Desempenho de Sistemas Construtivos do IPT. E o José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da CEBIC e ex-presidente da nossa entidade. Bom, como eu já falei um pouquinho no prólogo, a despeito de forma paulatina e não tão ligeira como gostaríamos, o avanço de sistemas tecnológicos inovadores é fato. E, aos poucos, vão ganhando espaço, saindo de um nicho específico, de uma construção de uma unidade, para começar a realmente ir tomando um espaço e ganhar uma fatia mais importante no setor. Então, nesse sentido, a gente está usando como caso, mais uma vez, o caso da Tec Verde, que é uma hoje, inclusive, parceira, uma das patrocinadoras do evento, mas que a gente aqui na CEBIC tem muito carinho, muita consideração, visto que está com a gente, e depois no próximo painel até a gente vai falar sobre isso, uma das empresas que participaram e ganharam o Prêmio CEBIC de Inovação, muitos anos atrás, e usar a experiência dela lá em São Sebastião para falar da questão do aculturamento, né? Não é só meramente construir rápido, não é só formular uma tecnologia que comprovadamente, quando eu digo comprovadamente, através de laboratórios, através de ensaios, um sistema construtivo que comprovadamente atende, mas que tem que cair no gosto da população, tem que ter o aculturamento. E outra questão é que o ciclo da casa, o ciclo do imóvel, não acaba na hora que você entrega. Pelo contrário, hoje está mais do que claro para todo mundo que a questão da vida útil, do desempenho, depois que você entrega, né, o imóvel, é tão fundamental quanto. Então, vamos abordar essa questão. E aí, para fazer logo a entrada, eu convido o Felipe para falar um pouco para a gente como foi essa, ou está sendo essa experiência de São Sebastião. Fique à vontade, Felipe. Claro que no tempo que estamos combinados. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite e agradecer o tempo de vocês por poder compartilhar um pouco aqui do que a gente tem aprendido ao longo da história da Tec Verde, né, sobre esse aculturamento que a gente comentou. Uma das coisas que a gente mais se preocupou desde o momento que a gente trouxe o sistema construtivo para o Brasil, não que a gente tenha trazido, né, já tinham players fazendo, mas a gente conseguiu ganhar uma certa escala, obter o primeiro da Tec, né, a primeira homologação técnica, lá em 2012, do Brasil, e aí começar, assim, implantar esse tipo de tecnologia em escala. A quebra da barreira cultural foi a coisa mais importante para nós, né, nessa jornada. As pessoas que utilizavam dessas habitações, né, depois a gente veio fazer escolas, hospitais e outros empreendimentos, outras edificações, mas as pessoas que utilizavam esse sistema precisavam se acostumar com ele, entender que ele era eficiente, que ele era utilizável como uma casa convencional. Então, a gente adaptou algumas coisas, né? Então, a gente mudou um pouco o sistema como ele mais aplicado na América do Norte e Europa.
para que ele ficasse um pouco mais tropicalizado, né? Então, aqui no Brasil as pessoas gostam de lavar os ambientes, elas gostam de utilizar água em abundância, elas gostam de pendurar coisas nas paredes, às vezes, enfim, peça suspensa, suporte de televisão, gancho de rede. Então, isso a gente foi ajustando do ponto de vista técnico, mas também de produto, né? Mas também no caso da garantia, do pós-ocupação, a gente se preocupava muito que quando o sistema entrasse no Brasil, ele não fosse, não trouxesse patologias, não trouxesse problemas em escala, como naturalmente alguns sistemas tiveram, né, no passado. Então, hoje a gente tem um orgulho assim de dizer que nosso processo de pós-ocupação é bastante sério. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi São Sebastião, como está sendo, na verdade. A entrega começou no dia 19 de fevereiro, mas as famílias ainda estão se mudando para lá. A gente tem mais ou menos 70% das famílias já dentro dos apartamentos e casas, e algumas ainda em processo de sorteio, né? Tem todo um acompanhamento da assistência social, etc. Então, está no processo final de ocupação. Qual que é o próximo aqui? Esse aqui. Qual que é o... para passar aqui? Perdão. Acho que não está funcionando. Deixa eu ver. Não, esse aqui acho que é um pointer. O vermelho não. Opa. Foi? Eu apertei esse. Tá bom. Tá bom. Acho que agora foi. Desculpem, obrigado. Bom, para quem não conhece, Tec Verde, fazer uma brevíssima introdução, né? A gente é uma empresa, uma fábrica de edificações, digamos assim. A gente tá... Não, agora está tudo bem, tranquilo, obrigado. A gente trabalha com sistema construtivo de Lightwood Frame no Brasil desde 2009, né? Em 2012 a gente obtém a homologação técnica, começa a produzir em escala para grandes empreendimentos, loteamentos, grandes incorporações em série. E em 2016 a gente homologa o Datec para 4 pavimentos. Então começamos a fazer prédios também, né, multifamiliares. E temos, enfim, desde 2019 também feito algumas obras de outros mercados que não o residencial. Então, escolas, hospitais, prédios corporativos, entre outros. Não está funcionando. Olha lá. Opa. Vocês conseguem passar por aí, pessoal? Não está funcionando aqui mesmo. Aí, obrigado. Pode passar esse também, né? Essa aqui é a missão da Tec Verde, tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável, né? A gente, além dos processos construtivos industrializados, dos painéis, escadas, lajes, coberturas industrializadas, que a gente faz uma fábrica lá em Araucária, a gente também tem um processo de construção mais rápido, né? A gente modulariza as obras, né, em solo e faz a montagem dessas estruturas com uma taxa de velocidade muito rápida, né? Um prédio desse, por exemplo, que a gente vê ao fundo, já é obra de São Sebastião. A gente monta um prédio desse em 10 dias hoje, tá? Com cobertura, estanqueidade completa, todo o revestimento externo, todas as instalações elétricas e hidráulicas, janelas, para que aí entrem as etapas convencionais, que a gente chama, são as etapas pós-montagem. A gente vai entrar ali com contrapiso, impermeabilizações, esquadrias de madeira, né, que são as portas internas, e pinturas. Então, isso traz uma velocidade de obra muito grande. Então, aqui a gente já começa a ver alguns resultados implícitos lá em São Sebastião, né, que a gente conseguiu entregar lá. Lá foram 518 unidades, né? Existia um desafio gigantesco de relocar 700 famílias que sofreram aquela tragédia em fevereiro de 2023, um ano atrás, mais ou menos. Logo após o Carnaval ali, teve aquela tragédia. O governo de São Paulo, via CDHU, rapidamente se mobilizou para procurar soluções técnicas industrializadas que pudessem rapidamente atender a população, né, num cenário catastrófico que se impunha naquele momento. Eles chegaram através de um hospital que a Tec Verde fez para a Prefeitura de São José dos Campos em 2020, lá naquela época da pandemia.
né? Foi através da Brasil ao Cubo, que foi o nosso contratante, nos encontraram e falaram: o pessoal lá de Araucária faz habitações em série, com qualidade, sistema que funciona, já tem mais de 8.000 unidades entregues aí no Brasil, eles podem atendê-los. E aí a gente conseguiu, em maio, ser contratado. Após quase 4 meses aí da tragédia, a gente conseguiu entrar no projeto. Então, basicamente, ele tem alguns grandes números, né? Foram 518 unidades, onde são 30 torres de 16 apartamentos, compondo 480 apartamentos, e mais 38 casas térreas, né, para atender as tipologias especiais, casas PNEs, enfim, e outras tipologias também para atender o estudo de massa, então, proposto. A produção dessa obra começou na nossa fábrica lá em maio de 2023, a montagem começou no dia 21/6. A conclusão da montagem foi com 6 meses depois, ali, né, em 31/11, menos de 6 meses, 5 meses e alguma coisa. E a entrega final, né, com pessoas já ocupando essas edificações, agora no dia 19 de fevereiro. Vamos ver se agora vai. Aí. Obrigado. Como é que foi a realocação dessas famílias, né? Então, por que também demorou? Tinha uma dificuldade muito grande para encontrar áreas ali no litoral de São Paulo, né? A gente tem uma área bem adensada, uma área estreita ali de ocupação entre o litoral e as montanhas ali, com poucas regiões boas para implantação. E precisava ser próximo das casas dessas pessoas, elas não queriam se afastar do local ali das suas famílias, muitas tinham comércio, muitas tinham uma vida toda ali na região da Vila Saí, né? Aqui no alto da foto a gente vê até um pouco dos deslizamentos que cometeram ali na cidade, a vila, e a CDHU conseguiu encontrar aquele local ali bem pertinho, né? Praticamente 5 minutos de carro do local da tragédia. E esse terreno foi todo preparado, era uma região bastante crítica, né, para a implantação, porque foi necessário fazer um aterro de compressão para remover a água do substrato, tinha muita água, era um mangue, uma região bem crítica. E aí a gente conseguiu começar a montagem só em junho, né? Então, de fevereiro até junho foi a preparação da área, toda a infraestrutura pré-montagem das edificações, remoção da camada vegetal, etc. E aí a gente começa essa montagem lá em junho. Foram escolhidos duas tipologias, isso é uma questão interessante. A Tec Verde ela tem projetos prontos, digamos assim, né? Além de atender qualquer projeto que seja definido por um possível cliente, a gente já tem projetos que foram pré-concebidos pela empresa que tem uma produtividade do ponto de vista de fábrica e obra mais adequada para o nosso sistema. Então, a gente usou esse daqui, tinha um projeto que a CDHU solicitou, a gente falou: esse projeto de vocês não vai ser tão produtivo assim, não vai ser tão rápido, a gente pode fazer, mas talvez não atenda a demanda que vocês têm. Vocês precisam estar com 6 meses de obra, tem que estar tudo montado já, em fase de acabamento final, então precisa ser um projeto nosso, eliminando toda essa fase de projeto de arquitetura, engenharia e produção. Então, utilizamos o P493, que é essa torre de 16 apartamentos, e a C4E, né, que é a nossa casa 1.0, a gente chama C4B, perdão, que é o B de box, que a gente chama porque ela tem uma platibanda. Então, foram essas duas tipologias, 38 repetições dessa casa e 480 repetições daquele apartamento. Rapidamente aqui, passando o case, né, um pouquinho do desafio, né, relocação das 700 famílias, comentei com vocês anteriormente, né, qual que seria a solução, como é que foi essa conversa aí com o CDHU, que a gente conversou um pouco. Aqui tem alguns dados técnicos aqui, básicos, né, do que a gente falou em relação à área e quantidade de unidades que a gente pôde implantar nesse projeto. E aí aqui a gente vê, essa foto é bem emblemática para nós, porque ela mostra aqui com um intervalo aqui de 4 meses e alguma coisinha, né, quase 5 meses, a diferença entre o D0 da montagem, ali tem até as tendas que a gente montou para o pessoal poder observar, primeiro dia da montagem, e aqui a última semana de montagem, onde já tem todos os 30 prédios finalizados, estanques com esquadrias, com coberturas,
maior parte deles já estavam acabados nessa fase, né? Essa frente aqui já estava com textura, já estava num pré-ocupação. E aqui embaixo a gente vê a montagem final das casas, né? Que foram as últimas tipologias. A entrega aconteceu no dia 19 de fevereiro. Né? Quais foram, e são, na verdade, não é uma questão específica de São Sebastião para nós, né? Os principais aspectos que a gente observa no pós-obra, né? Ou no pós-ocupação, digamos assim. Primeiro, como a gente, parte dos nossos sócios fundadores vieram da indústria automobilística, e a gente sempre usou esse referencial para tentar aprender e trazer conhecimento para dentro da nossa fábrica, a gente usa essa regra de 10 de Myers, que é aquela regra onde cada fase do processo que você não detecta um erro, o custo para você retrabalhá-lo é 10 vezes maior. Né? Então, se você não acerta no projeto e ele vai para a fábrica, ele vai custar 10 vezes mais para arrumar. Se passa da fábrica e vai para a obra, é 10 vezes mais para arrumar. E se sai da obra e vai para um pós-ocupação, às vezes você tem que ter que colocar uma família num hotel, por exemplo, para fazer um reparo de um sistema, de alguma coisa, ele pode custar 10 vezes mais, né? E isso é progressivo. Então, sempre resolver o problema antes dele nascer, antes dele existir. Então, a gente usa FMEA, a gente usa prototipagem, tem até algumas fotos aqui, né? Nesse caso dessa obra, a gente fez aqui embaixo, ó. A gente fez um protótipo dela lá em Araucária, com 2 pavimentos. A gente não fez os 4 pavimentos, porque a gente queria repetir o térreo e o pavimento tipo. Fizemos a cobertura, vimos todas as interfaces. Então, para antecipar, fizemos todo o sistema elétrico, hidráulico, esgoto, colocamos para funcionar, para tentar eliminar ao máximo um problema de pós-ocupação que poderia acontecer ao final da obra. Então, a gente sempre faz isso nas nossas obras, ou em menor escala, ou em maior escala, né? Um contrato como esse de quase 600 unidades, é possível fazer um protótipo maior. Uma casa, algo menor, você faz um protótipo ali só de uma área mais crítica, ou faz um gêmeo virtual mais avançado, um modelo mais bem executado. Uma conexão plena com o cliente. Então, aqui tem até fotos aqui da ocupação do empreendimento, né? Reuniões diárias, ao final do dia, com cada família que se mudava. A gente falou com uma por uma, né, explicando sobre o sistema, explicando sobre o uso, fazendo uma leitura dinâmica do manual do usuário, demonstrando onde que eles podem ter acesso ao manual, né? Além de receber ele físico, eles têm o QR Code dentro do quadro de distribuição lá de luz, então eles conseguem ter acesso via celular também. E aí a gente tem uma instalação lá em São Sebastião, que está até hoje, aguardando a ocupação total, para que todas as famílias que vão ocupar esse empreendimento tenham consciência de como usar. Não tem nenhuma especificidade do sistema, digamos assim, mas manutenção, limpeza, não colocar lâmina d'água em regiões onde não tem impermeabilização, enfim, pintura, coisas convencionais. Análise de dados, então a gente utiliza dessa análise, meu tempo esgotou aqui, né? Análise de dados, basicamente, a gente, com bastante frequência e profundidade, semanalmente a gente fala sobre pós-ocupação, né? A gente abre as nossas reuniões de segunda-feira de operações, que a gente chama, com pós-ocupação, a gente abre a reunião de diretoria com pós-ocupação, a gente trata a pós-ocupação como uma prioridade dentro da empresa, porque a gente entende que a recorrência das compras vão vir de um serviço bem executado, né? De um cliente feliz lá na ponta, independente de ser o nosso cliente. Às vezes a gente está vendendo para o construtor, às vezes a gente está vendendo para o governo, às vezes a gente está vendendo para um loteador, mas o usuário final precisa estar satisfeito. E a retroalimentação direta e prioritária, né? Então, um link direto entre o nosso coordenador de pós-ocupação, que está aqui, né, Irchan, e o nosso projetista. Então, eles têm um link direto, né? O nosso olhar sobre pós-ocupação, ele tem que ir direto para projeto, para projetar novos empreendimentos com as revisões que sejam necessárias. Então, é isso. Vou passar aqui. É só uma distribuição geral de como se encontram hoje os nossos dados, né, de falhas do sistema de Lightwood Frame. A gente tem 123 empreendimentos nesse retrato. São só empreendimentos que ainda estão em garantia. Então, os empreendimentos que têm mais de 10 anos a gente já tirou aqui do gráfico.
Então, o que é interessante? A gente já tem um gráfico que ele é parecido com uma construção convencional. Não pega mais, tem trinca de gesso, tem falha do base coat, falha da impermeabilização do terceiro pavimento, que eram falhas do sistema construtivo, que a gente entendia que eram patologias do sistema no começo. Agora a gente tem uma distribuição mais parecida com construção convencional. Então, hidráulica, esgoto, elétrica, funcionamento de esquadria. Então, problemas que são mais corriqueiros da construção. Quer dizer que os problemas do sistema construtivo a gente conseguiu tirar do top 5 ali. Então, já é uma coisa legal. E aí, eu vou deixar um videozinho aqui por fim, já posso passar a palavra. Não precisa ter som, nada, é só um videozinho ali de como está a obra hoje. E eu já posso passar a palavra para o próximo panelista. Obrigado, Fábio. Felipe, Imagina. Enquanto a gente vê aí, vou passar direto para a Luciana, do IPT. Ele está fazendo direito, Luciano, pós-obra, ou o que você tem a dizer disso? Fique à vontade. Não tão à vontade quanto ele, porque senão aí eu não consigo manter o prazo da palestra. Eu combinei com ele, ele fez direitinho a lição de casa. O pessoal vai colocar. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Sou Luciana Oliveira, sou do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. A gente trabalha aí com avaliação técnica, né, de sistemas inovadores, faz aí um apoio às indústrias, às construtoras, para desenvolver esses sistemas. Então, a gente, de uma forma ou outra, tem estado bem próximo aí da Tec Verde. Só eu acho que já fui na fábrica umas 3 vezes, né? Então, eles vão colocar, acho que. E a ideia aqui, o pessoal propositadamente, você sabia disso, Rodrigo? Eles pediram para eu falar de pós-ocupação. Eu achei que eu tinha que falar antes de você, para já dar a resposta. Mas a ideia aqui é a gente falar de pós e sistemas construtivos inovadores. E, deixa eu ver aqui, essa é minha? Pós-obra de sistemas construtivos inovadores, né? Ele saiu todo da formatação. E acho que eu pus um subtítulo aqui, tá, Dionísio? Assim, quais são os desafios? Os desafios desses sistemas inovadores, quando a gente fala de manutenção e vida útil de projeto, eu acho que não é só dos sistemas inovadores, os convencionais também, né? O pós-obra é um desafio para todos. E um lembrete, né, que quando a gente está falando de durabilidade, de vida útil, se a gente não tiver manutenção, se a gente não tiver pós-obra, a gente não tem como atender essas questões de vida útil, de durabilidade. Queria dar um passinho para trás, uma abordagem que às vezes a gente sempre faz, e eu acho que é o nosso dia a dia. Quando a gente está falando de inovação tecnológica, a gente tem vários níveis dessa inovação tecnológica e elas acontecem em diferentes escalas, né? Posso ter uma inovação na obra, a própria Tec Verde, ou uma construtora mais convencional fazer uma inovação na obra, que está afetando só aquela obra, só aquelas pessoas, sei lá, construir uma ferramenta para facilitar parafusamento de forma, para facilitar a concretagem de calçada inclinada. É uma inovação típica da obra que ela vai precisar ter uma gestão específica para aquela situação. Só que só está afetando o pessoal daquela obra, daquela empresa. A gente pode ter uma inovação que ela está só na empresa. Então, para a Tec Verde, o wood frame não é mais inovação. Mas para uma construtora lá do Rio, pode ser que seja. Então, todo o processo que eles passaram de adequar projeto, adequar projetista, adequar gestão e parceiros, para eles não é mais inovador, mas para outra construtora pode ser que venha a ser. Então, a gente tem também isso na escala da empresa. E aí a gente tem o que a gente entende a inovação a nível nacional, quando eu tenho um produto, que eu não tenho uma regra para ele, que eu não tenho um conhecimento específico acerca desse produto. E muitas vezes, em âmbito internacional, isso já está resolvido. E para a gente ainda não está resolvido, né? Então, vamos falar aqui, quando a gente está falando aqui em âmbito nacional, tá? Que eu acho que é o nosso papel aqui, né? Então, hoje, dos sistemas inovadores, eu não sei como chamar, estou fazendo de propósito para a gente depois avaliar. A gente tem 2 tipos, vamos pensar assim. Aqueles sistemas inovadores sem normalização técnica, que é isso que a gente entende e que a gente tem pouca experiência a respeito deles, não significam que são ruins. Só significa que a gente tem pouca experiência
e precisa capacitar pessoal, mão de obra, revenda e tudo mais, né? E aí, esses sistemas, hoje a gente trata eles no nível do SINAT, na Secretaria Nacional de Habitação, precisa ter uma homologação e etc., para que os bancos os reconheçam, uma avaliação. E a gente tem aqueles sistemas, que eu não vou chamar totalmente de inovadores, estou chamando aqui de novos sistemas, ou sistemas novos, que eu tenho uma normalização recente, né? Que ela foi feita na ABNT, e aí o aspecto tecnológico desses sistemas ele está praticamente resolvido. Só que em ambas as situações, a gente tem alguns desafios, né? Então, se olhar aqui do ponto de vista de manutenção, principalmente, quando a gente olha para aqueles sistemas que não têm normalização, eles pegam lá, eu tenho desafios desde os aspectos tecnológicos. Mas quando eu tenho sistemas que uma normalização, mesmo recente, já foi feita, parte dos aspectos tecnológicos já foram resolvidos, né? Porém, a gente continua com alguns desafios que eu tenho certeza que eles têm também, e a gente está tratando isso dentro do Brasil, cada um aí, as associações, os projetistas, cada um de uma forma. Quais são esses desafios? Culturais, né? Então, primeiro, conhecimento, experiência, regionalidade, costume. Às vezes as pessoas não têm costume. Assim, isso aqui é feito de drywall. Poxa, será? E pá, vai lá e quebra com um martelo. Coisas que parecem simples, mas acontecem. Capacitação, né? Então, a gente tem falta de capacitação em algumas situações, principalmente não só na fase de execução, mas quando eu vou fazer mão de obra para fazer uma manutenção. Quando, no caso do sistema Light Wood Frame, se eu tiver uma quebra de uma parede ou algo que eu preciso substituir, eu não vou substituir em alvenaria, tenho que substituir com o mesmo sistema. Então, a mão de obra que vai fazer a manutenção precisa ser uma mão de obra que minimamente conheça isso. Então, a gente tem alguns desafios. Na região do Sul, talvez menos do que na região do Nordeste, e assim por diante. E a gente também tem um desafio com relação ao suprimento de materiais, gente, porque a facilidade de aquisição desses materiais tem, sim, hoje lojas, revendas que a gente encontra esses materiais, mas, para isso, a pessoa, o usuário que vai comprar, precisa saber, né? E a revenda, uma coisa que a gente precisa trabalhar, né, Dionísio? A revenda precisa ser um pouquinho mais técnica, né? Às vezes ela tem lá um material que serve para aquele sistema, mas o vendedor não sabe e não orienta a pessoa que vai ali comprar. Então, se eu estou trabalhando com uma parede de concreto e eu quero fixar um armário, é uma bucha. Se eu estou trabalhando com alvenaria, é outra bucha. Se eu estou trabalhando com wood frame, é outro sistema de fixação. Então, são coisas que a gente precisa saber e a gente precisaria trabalhar um pouquinho com a revenda. Então, são desafios do pós-ocupação, e que a gente tem que trabalhar. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de sistemas que têm hoje uma normalização recente. Do aspecto tecnológico, esses sistemas, a gente pode entender eles resolvidos. Então, 2 sistemas leves, como o wood frame e o steel frame, e 2 pesados, como as paredes de concreto com PVC e os painéis pré-moldados. Então, são sistemas que hoje eles têm uma normalização que subsidia a elaboração de projeto, a execução de obras, o controle da qualidade, mas a gente também, aqueles desafios, eles estão aí. E principalmente quando a gente está falando de manutenção, né? E aí eu vou usar um pouquinho aqui a fala do pessoal da Tec Verde no seguinte sentido: a gente tem 2 tipos de manutenção. E ele comentou dos custos, né? Quanto mais passa, mais caro. A gente aqui, quando a gente quer atender a vida útil, reduzir o custo de manutenção, nós temos que falar de manutenção preventiva. É aquela manutenção que eu conto para o usuário que precisa ser feita. E que ela é agendada, ela tem mais ou menos uma data pré-determinada, né? E essa manutenção preventiva, ela é antes da corretiva, é antes do problema acontecer. Por quê? Eu antecipo o custo, eu reduzo o custo para fazer essa manutenção. E essa manutenção preventiva, como é que a gente consegue fazer? Ela está no manual, ela está no manual técnico, né? E aí, então, a gente tem desafios culturais, desafios com relação à capacitação, suprimentos e uma necessidade de manutenção preventiva. Como a gente faz isso? Uma das coisas, e eu acredito que o que o pessoal da Tec Verde mostrou está alinhado, a gente não combinou, mas a gente está alinhado, que é através da orientação, do treinamento, da comunicação e dessa assistência técnica, pelo menos no prazo de garantia, né? Acho que isso é bastante importante. E aí, como
acho que o grande recado é assim, onde vão estar essas orientações? Então, no caso dos sistemas construtivos, a gente tem o que a gente chama de manual técnico de uso e operação do sistema, né? Nem em todas as situações o sistemista, o dono do sistema, é também o construtor, né? Muitas vezes não é. Então, eu tenho um manual mais técnico, com uma linguagem mais técnica, que é feito pelo fornecedor ou detentor da tecnologia, ou às vezes com apoio do projetista, né? E que nesse manual mais técnico é indicado formas e períodos de manutenção, assistência técnica, parcerias com revendas, lojas específicas e tudo mais. Essas informações do manual técnico, elas precisam ser passadas para o manual do usuário, né? Então, a informação mais do detentor da tecnologia passada para o construtor ou para o incorporador, que vai fazer um trabalho não tão técnico com a comunidade. Então, através do manual do usuário, ele tem uma linguagem não tão técnica quanto o manual técnico do sistema. E a ideia é trabalhar, ter uma conexão com o síndico, com o usuário, fazer uma comunicação mais assertiva, treinamento com linguagem específica, parcerias com revendas, muitas vezes trabalhar com a associação de moradores, para que as pessoas ali da região entendam a forma de fazer uma ampliação, que é diferente. A forma não é mais difícil, gente, é só diferente, né? E nosso papel como técnico é orientar e trabalhar com isso. Acho que, consegui no prazo, hein? Obrigada. Obrigado, Luciana. E para finalizar essa primeira parte, inclusive quem quiser fazer pergunta, pede a colega para entregar o formulário e escreve, e a gente faz aqui com o maior prazer. Então, se tem um cara que gosta desse tema, está muito envolvido hoje, bastante, mais até do que quando estava na presidência da CEBIC, é o ex-presidente Zé Carlos e atual presidente do Conselho. Fica à vontade, Zé. Já deu. Bom, boa tarde, pessoal. Vou ficar um pouquinho de pé aqui. Eu queria começar isso, eu acho que sempre esse foi um assunto que sempre me apaixonou, sempre fui muito ligado, que é a evolução tecnológica do nosso setor. Eu me lembro que lá na década de 90 nós contratamos um especialista alemão da GTI, um negócio assim. Ele veio ensinar para nós como é que a gente melhorava. Nós contratamos compramos um terreno em sociedade, uma série de incorporadoras, e fizemos um projeto chamado Obra Prima. Eu fiz parte daquele grupo lá do Obra Prima, lá na década de 90. E o que o alemão falou para nós de cara foi assim: vocês constroem da forma que os sumérios construíam. E aquilo me foi um cacete muito forte. E isso, desde aquela época, me incomoda demais. Porque ele não tinha muita... Ele não estava errando muito, né? Ele não estava errando muito. Ainda com perda de qualidade, tá certo. Então, isso começou a me envolver bastante. Quando eu estava na CEBIC, não conseguia aprofundar, e agora estou tentando aprofundar. Mas eu queria começar falando o seguinte: em setembro, agosto do ano passado, participei de um evento internacional e os caras diziam quais os maiores problemas deles. Se tiver alguma semelhança com os nossos, vocês avisam. O primeiro problema deles é que os materiais tinham subido demais durante a pandemia, subiram e não voltaram. Tá? Primeiro problema. Segundo problema, taxa de juro. Eu acho que a gente tem tudo a ver também. Terceiro, mão de obra. Tá? Terceiro, mão de obra. Por quê? O cara do Canadá falou assim: nos próximos 10 anos, 25% da nossa força de trabalho se aposenta e eu não tenho reposição. E aí, como é que eu faço? A produtividade está caindo, o salário cada dia está ficando mais caro, não sei o quê. Perfeito. Quarto item. Existe uma legislação que, a cada dia, ela nos exige mais, seja em sustentabilidade, responsabilidade social. Nenhum de nós quer voltar. Então, isso aí fez parte, vai fazer parte daqui para frente, e cada vez mais. O que acontece? Esses 4 itens não acompanham o bolso do nosso comprador. O nosso comprador não acompanha a renda dele nesses itens que são itens à parte de tudo que acontece na nossa vida normal. Então, cada dia mais, o nosso sonho, o sonho das pessoas de adquirir um imóvel está ficando distante
da realidade a qual as pessoas vivem. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Vocês imaginem nós, como CEBIC, que o ponto estratégico nosso é dobrar a participação no PIB, da construção no PIB Brasil. Imagine como é que a gente quer aumentar espaço se a gente está cada dia mais dificultado quanto a isso. Então, quando eu pego isso, e não é arranjar uma varinha mágica para resolver tudo, não, mas sim passa muito pela industrialização, indiscutivelmente. Qual é o maior problema que você tem hoje na Minha Casa Minha Vida? Tem vários, mas tem um que é muito grave, que é o pós-obra, que é a indústria das ações de vícios construtivos. Eu não sei quanto que está hoje, mas há um ano atrás estava em 120, 130 mil ações. Ações que pedem reparação e não te permitem que repare. Porque montou-se uma indústria porque, sim, existem alguns problemas, indiscutível. Eu só consigo melhorar o pós-obra com isso. A mão de obra, o projetista aqui, ó, o Felipe podia ter falado. Só vou falar um negócio, viu, Felipe? Você vê a visão de futuro da CEBIC. Vocês sabem que quase lá, eu contava o presidente, quase proibia a Tec Verde de participar dos concursos. Não foi, Dionísio? Porque eles ganhavam tudo lá. Eles ganhavam tudo lá. Eles ganhavam todos os prêmios lá da CEBIC, ou seja, mas eu acho que foi bem feito, olha o ponto que vocês estão. Você tem uma porção de coisas, tem que ganhar produtividade, qualidade, velocidade. Enquanto que eles estavam produzindo na indústria, nós estávamos... os caras estavam fazendo a terraplenagem, estavam aprovando projeto, estavam fazendo... Ou seja, você consegue trabalhar paralelamente, não é isso? Bom, eu estou falando tudo isso... Leila, vai dar, Leila? Eu estou... Tá bom. Vocês veem que tudo aqui é feito all time. On time. Então, eu queria dizer tudo isso para vocês, porque... Você me arranjou o controle? Então, vamos lá. Tudo isso eu estou falando para vocês porque eu acredito que é inevitável a nossa mudança de métodos construtivos. Ou a gente se adequa aos novos tempos, ou nós vamos ser tragados. Se nós já estamos na época dos sumérios, tá certo? Agora que vem inteligência artificial, nós cada dia ficaremos mais distantes. Então, acho que ou nós nos acordamos, ou nós seremos tragados. Por quê? Porque nós não vamos dar casa para as pessoas. Nós temos 22 milhões de inadequações e 6 milhões de déficit. Poxa, como é que você cumpre isso e tudo o que vem vindo aí pela frente que você precisa construir? O nosso mercado é muito grande, mas a gente tem que fazer uma coisa básica, não adianta ser a sedução das pessoas. O nosso produto precisa seduzir as pessoas e, além de seduzir, nós temos que dar condição para que elas consigam trabalhar. Então, isso aqui eu queria fazer isso. Ixi, também estou que nem você. Para cá. Foi? Não foi. Ixi. Não foi? Alguém consegue? Manda você aí, passa para a próxima lâmina. Bom, mais a próxima. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar com o nosso cliente, tá? A gente tem que perguntar para ele o que ele quer. Não somos nós engenheiros, nós temos que resolver aquilo que o nosso cliente gostaria que seduza a vida dele. Veja uma pandemia... Vamos dizer, veja uma pandemia. Pandemia, as pessoas ficaram presas dentro de casa. Eu sempre dou essa frase, falo há bastante tempo. Como elas ficaram em casa, elas não foram para o shopping gastar, comprando um sapato novo, foram tomar um cafezinho e comprar uma roupa. Quem que nunca fez isso? Não é isso? Compraram, trocaram o carro, não sei o quê. Não, eles ficaram em casa e viram que o sofá estava rasgado, que tinha uma goteira, que o genro já estava morando muito tempo dentro da cadeira. E aí começaram e criamos um boom no mercado imobiliário. Por quê? Porque as pessoas... Antes de nós mostrarmos a elas, elas entenderam no seu dia a dia a importância da sua casa. Então, acho que a gente tem que conversar muito mais com o nosso cliente. Mas tem um outro ponto que eu acho que tem mais a ver com esse público aqui. Não consigo. Bom, ver se eu consigo. Próximo, por favor. Nós queremos fazer isso, não queremos? É isso que nós queremos. Nós queremos fazer uma Smart Cities, cidades sustentáveis, tudo lindo de morrer. O próximo, por favor. Nós vamos continuar construindo assim? Tem alguma realidade, tem alguma coisa que feche nisso? Pode. Foi? Não, agora você tirou todo o meu... Você tirou toda a minha suspense.
Quebrou comigo. Você contou, né? Brincadeira. Então é o seguinte, pessoal, spoiler. Então, hoje nós construímos assim, mas eu acho que não tem como. Ah, não consigo, sério mesmo. Esse aqui? Ah, eu estava no pequenininho e era o grande. Tá bom. Eu acho que muito melhor. Eu acho que vocês não tenham dúvida que aqui a gente vai estar depositando carbono. Aqui a gente está fazendo sustentabilidade, porque eu não falei antes de propósito isso, que o critério de sustentabilidade é algo que nós vamos ter que encarar. Então a gente tem que ver, não especificamente madeira, mas sim o balanço de emissão do nosso imóvel, da nossa construção, tem que ser zero. Você compra a crédito de carbono ou põe madeira para capturar o que foi emitido em parte da obra. Não tem jeito. Quanto à matemática, há 15 anos atrás, nenhum de nós falava em sustentabilidade. O mundo falava. Hoje já, se tira o vará, precisa de balanço de emissão. Tem balanço de emissão? Bom, você tem que compensar. Ou paga, que vai custar o teu produto mais caro, ou você põe um produto que captura a emissão. E aí, eu acho que tem um fator fundamental, que é esse aqui. Ó. Vocês sabem que nesse negócio de trabalhar com madeira, de começar a ver alguma coisa de madeira, eu fui visitar uma obra lá no norte da Suécia. E quando eu cheguei lá, me chamou a atenção que, na verdade, era um hotel de 20 andares, e, no fundo, são 20 containers empilhados. Por quê? Porque são módulos, cada apartamento do hotel é um módulo, que já vem pré-montado, e os caras empilham, fazem um travamento e estão conversando. Né? Aí eu disse, poxa vida, que coisa legal, mas a mágica deles. Tem 4 meses por ano de luz naquela cidade. Então o que eles fazem? Eles ficam 8 meses dentro da fábrica, produzindo, 4 meses eles vão lá e montam. Nós deixamos 12 meses o nosso trabalhador na chuva, no sol, na poeira, e queremos que ele tope, e aí a gente não quer perder trabalhador. A gente tem que fazer uma coisa que é tirar esse cara daí e pôr para cá. Que aqui é uma indústria climatizada, limpinha, bonitinha. Sabe o que eu quero dizer? Nós temos que tirar as pessoas desse lugar, grande parte das horas, e trazer para cá. Porque senão não adianta reclamar que a gente não tem mais trabalhador. Não adianta reclamar que não tem mais trabalhador, porque realmente nós não vamos ter, porque nenhum de nós se sujeitaria àquilo lá, provavelmente. Então, vamos dizer, quando você pega e pode fazer uma coisa diferente, eu tenho certeza absoluta que a gente pode melhorar isso. Eu estou falando isso, eu só queria vir até aqui, porque eu poderia fazer outras coisas aí também, mas o tempo já acabou meu aqui também. Está acabando, e eu não queria passar da hora. Mas dizer o seguinte para vocês, pessoal, eu acho indiscutível que é esse o caminho. O caminho chama-se industrialização do processo. Industrialização do processo, que cada tipo de mercado tem um grau de industrialização. Eu uma vez, leiam, quem não leu ainda, A Riqueza na Base da Pirâmide, de um indiano americano. Ele diz que onde mais você tem que ter tecnologia é na baixa renda. Porque é onde você tem que ter tecnologia para produzir barato, produzir com qualidade e coisa e tal. Então, eu vejo, e eu digo isso a vocês, que a gente tem que ter uma mudança radical na nossa forma de encarar essas coisas. Nós temos que ir e dar um pulo muito grande no futuro do que será esse nosso setor. Porque senão nós vamos continuar perdendo espaço para os outros. Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou falar ali, e vou falar a respeito do problema da engenharia. Um outro problema muito sério, vamos dizer, a capacitação, vamos dizer, informalidade. Vocês vejam uma coisa, dados da PNAD diziam o seguinte, 38% das pessoas recolhem para a Previdência, que trabalham, dos ocupados em construção civil, 38% recolhem para a Previdência. Vamos traduzir, fazer a conta contrária, 62% não recolhe. Nós estamos falando de informalidade. Como é que nós queremos falar em inovação, queremos falar em altas tecnologias, com um grau de que as pessoas vão lá numa loja, não têm a mínima noção do que estão comprando, compram e mandam o pedreiro fazer, e depois a nossa imagem perante a sociedade fica horrível, que é o cara que foi lá e deu cano, que não entregou. Pegue e faça uma pesquisa com a população, o que nós representamos para eles. Mas não é o produto que nós entregamos, geralmente. É o produto que que ele pegou um informal para fazer uma reforminha na casa dele e teve problema. Então, são coisas que a gente tem que mudar a nossa cabeça. Não tenho dúvida nenhuma, e tem que investir nisso aí. Aí, para terminar, não briga comigo, deixa eu dizer para vocês, todas essas coisas, elas são doídas, sabe? Elas são, às vezes, traumáticas.
a mudança do táxi para o Uber traumatizou muito o taxista. Então eu vejo que o que a gente tem, e vocês são formadores de opinião, quem vem até aqui, a gente tem que procurar fazer uma transição dos dois modelos mais suave, para que seja o mínimo traumático possível. Porque senão, daqui a pouco, tem muitos dos nossos que vão ficar pelo caminho, e é tudo que nem eu, nem o Dionísio, eu tenho certeza que todos vocês, nenhum de nós quer. Então, eu estou aqui falando isso claramente, porque como é que eu vejo? Um tempo atrás, eu estava com o Luquezzi, lá da CNI, e a gente estava discutindo o modelo de negócio da construção. Eu vou entrar em outros assuntos, porque eu acho que isso é fundamental, Dionísio. Modelo de negócio. Modelo de negócio hoje, na verdade, cada consultora constrói do seu jeito. Ele se acha o rei da cocada preta e constrói do jeito. Qual é a capacidade de investimento que cada um de nós tem? Muito pequena. Eu vou dar nomes aqui, porque eu acho que é importante. Esses dias eu vi um vídeo, um podcast do Rubens Menin, com a fábrica de casa dele, lá nos Estados Unidos. Quanto tempo ele vai demorar para trazer para cá? A Lea está com a casa de madeira. Estou falando só de habitação popular, só para falar uma coisa que, vamos dizer, aqui no interior. Tem uma Tec Verde, tem uma Riud, tem uma Anua, tem uma série de empresas que hoje trabalham com a madeira. Você tem um movimento muito grande do wood frame. Lá em Cascavel montaram uma fábrica de prédio. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um movimento muito grande. É uma questão pequena de tempo que isso aí torne-se economicamente viável e inviabilize a informalidade. E aí eu vou dar a panical, reforma tributária. Até hoje você não industrializou o processo, eu vou dizer por quê para vocês. Que sempre segurou. Por quê? Porque se você pegar e virar concreto dentro da obra, levar um caminhão de areia, um carão de brita, cimento e não sei o quê, você não paga ICMS. Se você fizer uma viga pré-moldada de concreto do outro lado da rua e trouxer para cá, você paga 17%. Então você, para viabilizar um processo industrializado, você tinha que ter um ganho de produtividade tal que fosse compensado, que tivesse que compensar o 17% do ICMS para começar a dar 17 mais PIS, COFINS e coisa e tal. Dá mais de 20. Bem, o que eu quero dizer? Agora, com a reforma tributária, acabou-se. Acabou-se. O custo da viga feita do outro lado da rua e o concreto gerado na obra, em termos tributários, exatamente igual. Porque você tributa valor agregado. E essa mão de obra, esses serviços que você fez dentro da obra, e lá a agregação de valor vai 25% na cabeça. Lógico que a gente vai ter outro percentual, mas vai ser diferenciado, mas é um percentual. Ou seja, você vai equilibrar. Então, isso tende a acelerar esse processo. Eu acho, Dionísio, não me estico demais aqui, mas dizer isso. É inevitável esse caminho que a gente está tendo hoje na linha da industrialização do processo, que vai nos transformar, assim, tecnologicamente demais para o nosso futuro. E eu vejo que isso, se a gente tiver inteligência suficiente, nós vamos abrir demais o mercado para todos nós. Obrigado pela atenção, que fiquei impressionado como você estava me olhando. Deixa eu falar, o tempo realmente é premente e daqui a pouco a gente tem um painel lá embaixo, todo mundo está convidado lá na arena, a gente vai lançar o Prêmio CEBIC totalmente reformado, então quem quiser aparece lá em seguida. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta para cada um dos painelistas. Esse tema realmente é muito rico e induz a gente a enveredar por outros caminhos que não especificamente a questão do pós-obra e tudo mais. Mas, enfim. Luciana, me chamou a atenção a sua apresentação, mesmo que rápida, a respeito do pós-obra, a riqueza dela. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, você acha que, com isso aí que o Zé falou, 130 mil processos de vício construtivo, essa preocupação que hoje o cliente tem com o imóvel que recebe, mesmo no caso de projetos de cunho social, você acha que o pós-obra, esse controle mais rigoroso que a gente viu o Felipe falar, quando tratou dos empreendimentos deles, esse zelo maior, essa possibilidade de você ter menos patologia, me parece, um sistema industrializado, você acha que isso pode ajudar nessa mudança de chave, nesse caminho, nessa busca por mais industrialização no setor?
essa questão do pós-obra pode ajudar nessa mudança do aculturamento, o pessoal aceitar melhor o sistema industrializado e, aos poucos, mudar por aí? Eu acho que sim, porque se eu entendi bem a sua pergunta, quer dizer, os sistemas industrializados, eles tendem a ser melhor projetados, né? Tendem a ter um cuidado maior na qualidade de execução, até porque nós estamos falando de milímetros, né? Já mudou um pouco o patamar. E tende a ter então, alguns cuidados na execução, no projeto, você reduz um pouco o pós-obra. E, além disso, como todo mundo está com muito cuidado nos sistemas industrializados, tem tido um olhar um pouco mais cuidadoso para essa parte de conversar com os clientes, conversar com os usuários, fazer um treinamento. Agora, tem uma questão importante, né, Dionísio, que assim, manutenção e reforma a gente sempre vai precisar fazer, né? Sempre, independente. Agora, a questão é que quando a gente trabalha com HIS, com habitação de interesse social, tem uma faixa da população que não consegue fazer essa manutenção. Então, assim, eles receberam, assim, uma opinião muito pessoal, a gente tem conversado muito isso, né? Então, assim, você só tem durabilidade se você tem manutenção, se você tem cuidado com a operação. Se você não faz, reduz essa durabilidade, você começa antecipadamente a ter problemas. Então, acho que algo que precisa ser conversado, em algumas situações, o governo precisaria ter alguns programas para apoio a essas manutenções, a uma orientação. Porque a questão do pós-obra, no meu ponto de vista, não é só um problema do sistema industrializado, eles são de todos, né? Talvez até os industrializados possam não ter menos, porque eles têm mais cuidado nas fases anteriores, né? Mas a gente tem uma questão aí financeira de quem consegue fazer essas manutenções, que é algo bastante importante. Mas eu acho que é isso, acho que tende a ajudar. A hora que a gente tem treinamento, orientação, informação a respeito, a gente tende a evoluir, né? Tá bom, obrigado. Felipe, vieram algumas perguntas sobre o sistema em si que vocês utilizaram. Então, de forma objetiva, para só analisar, primeiro, você falar da composição do sistema estrutural dos imóveis que você entregou, especificamente se foram utilizados perfis principais em madeira maciça e sobre o sistema do entrepiso. E também da vedação que você usou. Desculpa, qual que é a última pergunta, Dionísio? Vedação? Vedação, Ok. Tá, isso aqui. Ok. Bom, a gente trabalha com Lightwood Framing, né? Basicamente, o sistema irmão do Light Steel Framing, que é um pouco mais difundido, talvez, no Brasil, mais conhecido. Ambos esses sistemas são irmãos, assim, se distribuíram de acordo com a disponibilidade de matéria-prima em cada região, né? Então, basicamente, é um framing, um quadro estrutural de madeira maciça, no caso aqui do Brasil, autoclavada, né? Um tratamento por impregnação que protege essa madeira contra organismos xilófagos, que são organismos que se alimentam de madeira. Então, basicamente, é um quadro estrutural de madeira serrada e tratada. A espécie dessa madeira é o pinus, que é uma madeira nativa dos Estados Unidos, principalmente. E a gente utiliza esses maciços de florestas plantadas aqui no Brasil, que são frutos da silvicultura, né, que é uma importante área da economia brasileira. Então, são florestas plantadas, não tem nada a ver com desmatamento, e contribuem, inclusive, para sequestro de carbono, manutenção da biodiversidade, das nascentes, etc. Depois desse quadro estrutural, esse painel ele é contraplacado de ambos os lados com chapa de OSB, que é uma chapa de lascas de madeira, mesma chapa que é usada no steel framing. No exterior, isso é usado mais frequentemente em uma das faces. No nosso sistema, aqui no Brasil, na Tec Verde, a gente utiliza nas duas faces por aquela questão de pendurar coisas nas paredes, que eu comentei, em todas as regiões. E aí, dentro da habitação, você tem acabamento em gesso, né? São chapas de gesso cartonado, drywall parafusado na parede, e do lado externo, placa cimentícia. A partir daí, existem dois sistemas de fachada. Ou um sistema de juntas aparentes ou juntas dissimuladas. E aí, cada uma tem as suas especificidades. Tá? Então, esse é basicamente, assim, tentando resumir verbalmente, a composição técnica do sistema em relação às vedações, né, e paredes autoportantes.
Então não tem sistemas aporticados de pilar viglage no sistema de frame, sistema de painéis autoportantes. Em relação aos entrepisos também são framings, né, de madeira serrada, a gente chama de barrotes, porque são perfis mais altos, normalmente de 140, 190 ou 240 milímetros de altura. E aí eles têm um contraplacamento de OSB também, de 20 milímetros, basicamente um quadro estrutural de madeira, perfis, né, vigas de madeira, uma chapa de OSB, e aí por cima vai um contrapiso de concreto de 4 centímetros, que tem uma função simplesmente acústica, tá, não estrutural. Então, pode ser armado ou não, dependendo da situação. Normalmente não é armado, às vezes fibra, né, macrofibra, algo nesse sentido. Tinha mais uma pergunta em relação à vedação, né? Sim. Eu esqueci de comentar do Tyvek, né, Luciano. Ou do Tyvek, não, que é a marca, né? Da membrana hidrófuga, perdão. Inclusive, a gente já nem usa mais nas nossas casas, porque já saiu um pouco do nosso padrão de custo ali, a gente está com outras marcas nacionais. Mas a gente tem uma membrana hidrófuga que perfaz toda a face externa da edificação por trás da placa cimentícia. Essa membrana ela tem a função de impedir que a água da chuva entre, mas ela permite que o vapor, né, ou enfim a umidade oriunda da respiração das pessoas, do banho, do cozimento, etc., ele saia. Então isso é muito interessante. Isso permite que a casa respire mesmo com a janela fechada. Então você, por exemplo, a gente não tem problema de bolor nas nossas casas. Pode acontecer que tiver uma fonte muito abundante de água ali, alguma coisa, uma lâmina d'água num banheiro, ficou fechado por muito tempo. Mas, normalmente, com uso comum, não tem, porque a casa consegue respirar muito bem. Então, basicamente, essa é a vedação externa. E aí, pintura, etc., as outras camadas convencionais, né? Tá. E o impacto da distância à fábrica no que diz respeito à viabilidade econômica da montagem? Boa pergunta. Bom, aí depende, né? Para habitação de interesse social, né? O HIS, a gente trabalha com raio aí de até 800 quilômetros, 1.000 quilômetros como algo adequado do ponto de vista de custo. Vai representar aí uns 3% da nossa habitação. A gente faz obras mais longe, a gente já fez perto de Rondônia, então era 2.700 quilômetros da fábrica, mas aí era uma obra para Votorantim, que era um alojamento para operadores de uma mina de extração de zinco que eles tinham lá. Então, nesse caso, era muito distante, nenhuma tecnologia conseguia chegar lá. Então, era até uma vantagem para nós, mesmo tendo um pouco mais de logística, de transportar de Araucária, lá no Paraná, para Aripuanã, perto de Rondônia, né, mas ainda do Mato Grosso. Era uma vantagem porque a gente, em um caminhão só, levava 70% da habitação. Na outra mão, você teria os outros competidores lá levando pedra. Na verdade, nem tinha, porque eles estavam dragando todo o rio para produzir areia, né, e etc., para a mina, que era uma mina subterrânea. Então, não tinha como fazer outro sistema. Então, a gente conseguiu fazer em Lightwood Frame, transportando toda essa distância. Mas são situações mais específicas, né? Um raio interessante, aí, não sei quem perguntou, para trabalhar até uns 800 quilômetros. Tá bom. Presidente, uma pergunta para você. Eu achei interessante, a Luciana colocou a questão de você ter uma política para manutenção dos empreendimentos de interesse social. A gente, mal e mal, eles têm uma política para a construção de habitação de interesse social, né? Pensar que ainda vai ter esse de manutenção. Bom que tenha. Mas eu digo assim, com a experiência que o senhor tem esse tempo todo envolvido com diversas questões do governo, assim, o que você acha que o governo podia fazer para ajudar esse salto, essa mudança, ser mais rápida, mais efetiva? Tirando essa questão da reforma industrial, Sim. atividade, enfim. É que eu acho, sabe, Luciano, a gente às vezes fica falando governo, mas tem que ser as pessoas. A gente não tem a cultura, tá certo? Você tem um carro que você compra. Eu vou te dizer o que eu acho que deveria começar. Você compra um carro para você ter a garantia que ele é te dado. Se você não fizer a revisão e pagar pela revisão, você perde a tua garantia. Certo? Então, de alguma forma, a gente precisava começar a criar algumas ideias
que você fizesse manutenções preventivas como forma de garantia do produto que você entregou, sabe? Porque logo que começou o 0800 da Caixa, que a gente induziu, brigou muito lá com eles para passar essas informações, por exemplo, nós entendemos que esses dados estatísticos são ouro, que a gente precisaria ter acesso. Por exemplo, quem de nós sabe quanto % das nossas obras tem mais problema de impermeabilização do que tenha do mercado ou aqui da região A, B, C ou D? Se a gente tivesse acesso a isso, você chegava à seguinte conclusão. O Felipe falou aqui, 10, 10, 10. É lógico, se você previne na origem, você vai ter muito problema, menos problema no futuro. Então, se você sabe estatisticamente que a tua impermeabilização está dando mais problema do que o teu concorrente, você vai investir um pouquinho mais ali e não vai ter que voltar na casa dele. Sabe? Então, eu passo, claro, que tem que para o governo no baixíssima renda. No baixíssima renda, não no baixa renda. Baixa renda, eu acho que ele já tem, sim, condição de pegar alguém para fazer manutenção para ele. Desde que ele entenda que um imóvel com boa manutenção valoriza muito mais no futuro. É o caso do carro. A gente tem um benchmark que é o carro. E a gente não olha para ele. Se a gente olhar tudo, quando você falou, eu não sabia disso. O teu pessoal lá era oriundo da indústria, eu disse, claro, os caras fizeram um processo industrial ali, com uma visão de indústria, que a gente, isso que eu falo, o problema todo somos nós. Nossa cabeça ficou no tempo, entendeu? Nossa cabeça tem que sair do momento que a gente estava vivendo e partir para um outro. Então, vamos dizer, esta coisa, por exemplo, primeiro de manutenção preventiva, vamos mais longe. Esse dia você estava lá em Brasília, né, Dionísio? Não caiu um viaduto lá? Hã? Caiu por falta de manutenção. Simplesmente isso, caiu por falta de manutenção. Fizeram Brasília na década de 50 no pau para entregar, não é isso? Pô, quando chegou agora, nunca mais ninguém deu manutenção. Ou seja, dá voto, fazer ponte, não dá voto manter ponte. Eu acho que a nossa cabeça tem que abrir para essa outra realidade, viu, Dionísio? Então, resumindo, a gente tem que fazer um trabalho de aculturamento do cidadão, que o produto dele vai ter mais valor no futuro se ele tiver cuidado no dia de hoje. Eu acho que você cria um mercado para a construção civil enorme aí, não é isso? E ainda por cima, você valoriza o bem e deixa de ter problemas. Isso aqui que eu queria dizer nisso tudo, a gente, ao invés de arranjar um negócio, a gente arranja um problema. Vocês compreenderam? Nós poderíamos fazer revisão e cobrar, e não, nós vamos lá consertar, ainda ficamos com a imagem queimada. Tudo errado. Bom, eu queria agradecer bastante ao Felipe, parabenizar pela ajuda que deu ao povo de São Sebastião. Tomara que já que a tragédia da enchente, do desmoronamento nesse país é inevitável, pelo menos que se reconstruam com qualidade a casa de quem não teve jeito, na maioria é gente que não teve jeito e teve que morar em condições difíceis de moradia. Então, parabéns por vocês, parabéns pelo IPT, te agradeço demais a presença, Luciano, sempre muito bom contar com vocês, o tema é muito rico, a gente podia varar a tarde aqui conversando, e ao presidente Zé Carlos, que nos brinda agora, que tem mais tempo, com a experiência que tem, com a prática que está tendo, no sentido de nos ajudar a sensibilizar para essa mudança de chaves. Obrigado a todos, e o convite para que agora a gente vá para a arena, para vocês ouvirem da gente o que vai ter de novidade no Prêmio CEBIC esse ano. Vamos tirar uma foto antes aqui.